Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos para mais uma edição do Café com Entrevista. E eu te convido a participar conosco. Venha tomar este café para a gente falar de um assunto muito importante. Está em alta e às vezes você está envolvido e nem sabe. A gente vai mostrar o passo a passo para vocês. Café com Entrevista, esse nosso bate-papo vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Nós estamos em várias plataformas, não tem desculpa para nos acompanhar. No rádio em 89,9 FM, no celular, se você colocar o seu foninho de ouvido, estamos lá também, sintonize lá no seu radinho do celular 89,9 FM. Tem um aplicativo, é só você baixar a Rádio Frei Galvão FM. Tem o nosso site, radiofreigalvão.org.br, e tem também o nosso YouTube, Rádio Frei Galvão FM. E o melhor, depois você também pode nos acompanhar pelo Spotify. Aí você ouve a hora que você quiser, no momento e no local onde você preferir. É só você acessar o nosso canal no Spotify, Rádio Frei Galvão FM. Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista. Como uma bomba, como se o brasileiro tivesse paz todos os dias, né? Os pensionistas e aposentados do INSS receberam uma notícia nada agradável em 2025. Muitos deles teriam caído em uma fraude, em golpes, tendo descontos indevidos na folha de pagamento mês a mês há anos. Ainda não sabemos o tamanho do rombo dessa fraude, mas o governo estima em pouco mais de 4 bilhões de reais. É muito dinheiro e a gente não sabe para onde foi. Há investigações em curso. Mas como nós vamos saber se caímos nisso e o que fazer a partir de agora? É por isso que nós chamamos aqui para poder bater um papo conosco e explicar detalhadamente o que está acontecendo, o doutor Edmilson, que é especialista no assunto, advogado, previdenciário também, e ele vai explicar detalhadamente. E olha só, vai ter alerta para você ter o seu dinheiro de volta ou tentativa de dinheiro de volta da melhor maneira. Porque às vezes o que é anunciado nem sempre é o melhor caminho para você, pensionista ou aposentado do INSS. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença. Um assunto que é delicado, é um assunto chato, porque a população não gostaria de estar sofrendo, passando isso na pele, mas não teve jeito. Aconteceu e a gente vai contextualizar tudo agora. Doutor Edmilson Fonseca, ao vivo aqui na Rádio Frei Galvão. Bom dia. Bom dia, Felipe. Eu que agradeço o convite para a gente abordar esse assunto importante, né? Inicialmente, esse golpe, ele caiu na mídia agora, né? Isso. Porque ele já vem ocorrendo há muitos anos. Eu, como advogado previdenciário, atuo nessa área, então eu presenciei muito isso. Tá. A diferença é que não explodiu. Tá. Né? Então, o que chegava de pessoas no escritório, com empréstimos no extrato, né, da pagamento da sua aposentadoria ou da sua pensão, e não reconhecia. Eu falei, olha, mas está sendo descontado um valor então aqui. Então tinha gente atenta a isso. Tinha gente atenta, né? Porém, não é a maioria. Não é a maioria, até porque nós estamos falando de pensão, né? Geralmente, aposentadoria, que geralmente são pessoas mais idosas. Exato. Né? E geralmente pessoas mais idosas, eles não têm um hábito, né, de utilizar aplicativos de celular, porque você tem o Meu INSS, você usa pelo aplicativo de celular, ou até mesmo pela internet. Isso. Né? Você tem os porque canais. o aposentado ou pensionista, ele não recebe em casa um extrato, né? Não recebe nada. Nada. Então, para ele acompanhar é difícil. É difícil. E mesmo o extrato bancário, né? Tá. Tem lá o extrato bancário, não é todo mundo que tem esse hábito de, vou olhar meu extrato. Eu vou pegar, vou olhar. Exato. Então, a pessoa nem sabe. Quando ela vem a descobrir, já ficou ali, às vezes, o empréstimo que já estava E também há anos, vamos assim dizer. E pelas investigações, isso teria tido início em meados de 2019. Então a gente está falando de praticamente 6 anos. 6 anos. Com aumentos expressivos nos últimos 3 anos.
E não eram aumentos descontos vultuosos, Essa é a né? estratégia, né? É Põe os isso valores que a baixos. pessoa não identificava. Não identificava. Esse ponto é referente aos sindicatos. Tá. Né? Então, o que os sindicatos faziam? Eles simplesmente começavam a fazer os descontos, né? Valores baixos, às vezes 15, 20 reais, 50, 70, nessa média. Né? Tá. Valores baixos, lógico, se for fazer um desconto de 500 reais, a pessoa, Opa, aí assusta. assusta, né? O salário Claro. vai cair bastante ali. Então, eles usaram essa estratégia, no caso do sindicato, Tá, né? De valores mais baixos e passa batido. tá. Porém, tem os empréstimos consignados dos bancos, como eu falei, uma coisa antiga. Isso. Olha, eu atuo como advogado 8 anos. Tá. Né? Advogado 8 anos, porém, somando o tempo de experiência jurídica e de estágio, fui estagiário no Ministério Público Federal. Tá. Aqui em Guaratinguetá nós tínhamos a Procuradoria da República, né? 21. Isso. Na pandemia fechou, hoje está vinculado a Taubaté. Tá. Então, fiz o estágio aqui no Ministério Público Federal e depois atuei também em escritório de advocacia, né? Então, eu vejo isso já somando tudo, a advocacia e a parte de estágio, faculdade, dá um total de 13 anos que eu atuo. Já via isso. Eu falei, não é novo. Somente a questão dos empréstimos consignados. Só ganhou destaque. Só ganhou destaque. Tá. Os empréstimos consignados era o que mais tinha. Tá. É o que mais tem. Aham. Né? A pessoa chega lá, olha, eu não solicitei esse empréstimo. E aparecia. E aparecia, o banco fazia. E por que aparece e como aparece? Porque é necessário uma autorização. Sim, é necessária uma autorização. E eu acredito, né, onde vai vir essa investigação, é uma quadrilha. É uma quadrilha muito bem estruturada. E eu afirmo por quê. Por exemplo, recente mesmo, inclusive essa semana, teve um cliente no meu escritório, onde no aplicativo dele, né, do meu INSS, está bloqueado para empréstimo. Tá. Se está bloqueado para empréstimo, Não pode descontar. É como óbvio. que desconta? É algo óbvio. Né? E houve o E desconto. houve? Houve empréstimo. Começa que tá, Nossa, Deus né? do céu. Ele é aposentado, está bloqueado para empréstimo e apareceu. Tá. Né? Apareceu que a gente está na rádio, né? Não teria como te mostrar. Inclusive, ele, né? Tô com as provas Deu aqui já para a gente instruir o Abriu processo. o processo. Inclusive a prova do empréstimo, né? Que ele não fez. Aí entraram em contato com ele, forçando, né? Aham. Aí entraram com, não, porque nós estamos com empréstimo aqui, já Isso, está liberado. é. Não, mas eu não quero. E em momento algum ele falou, eu quero. E conseguiu. Aí, lógico, né? Eu orientei ele, ó, vai no INSS também, questiona isso lá. Porque se tá bloqueado, como que libera? Então Não pode. É uma quadrilha, né? É. Deve ter hack envolvido, deve ter pessoas envolvidas de dentro do INSS. Não tem outra explicação. São Não tem outra 42 explicação. associações, pelo que o governo já divulgou, e o próprio INSS também, que estão realizando esses descontos, e as 42 tiveram reclamações de descontos indevidos até o momento. O que o governo fez, então? Solicitou que a população identificasse primeiro no seu extrato e fizesse uma comunicação, ainda toda ela de meio digital, ou pelo aplicativo, ou pelo site, ou pelo telefone. 135. 135 de forma gratuita, com a sua identificação ali. E a partir desse momento, então, como funciona isso, doutor? A pessoa... Então, vamos lá. A pessoa precisa, quem é aposentado ou pensionista, não tem essa de, não tem problema, deixa pra lá. Não. Tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. Tem que, se não conseguir, pedir ajuda a alguém de confiança. E isso. identificou um nome estranho que descontou o valor, faz o que a partir de agora? A proposta do governo é que esse valor seja devolvido de forma automática. Ok. Inclusive, eles fizeram um acordo agora recente, que a partir do dia 24 de julho vai iniciar essa devolução. Notícia nossa hoje no nosso jornal de que a partir do mês que vem inicia algumas devoluções, né? Isso. Então, esse é o objetivo que será de forma automática. Ok. Porém, vamos aguardar, né, Felipe? Não dá pra saber, né? A gente anunciou que vai voltar. Agora, no dia, a gente vê se vai, de fato efetivar. E então, o que a pessoa precisa fazer? Entrar no site do meu INSS, identificar. Geralmente já vem, tá? Você vai ter a aba de notificação. Na aba de notificação vai estar lá se você foi
vítima ou não, que vai estar, teve desconto indevido ou não teve desconto indevido, que o próprio INSS já está identificando para quem teve e para quem não teve, correto? Porém, eu oriento a pessoa mesmo assim olhar, olha o extrato e vê, olha, não, esse empréstimo realmente eu fiz, esse empréstimo não, opa, não conheço esse empréstimo. Eu tenho um questionamento sobre isso. Não conheço esse empréstimo. Então, não confiar apenas na informação do meu INSS lá, não. Certo. Daquela plataforma. Tá? É bom olhar de fato no que o pessoal conhece como contra-cheque. Isso, contra-cheque. Então, a proposta é que seja devolvido de forma automática. Ok. Essa é a proposta. O que orienta a fazer? Tá. O que orienta a fazer aí? Vamos lá. Por quê? Isso é importante. É muito importante porque a proposta do governo é a devolução automática. Lógico que eles estão com pressa de devolver, eles têm essa pressa, porque o rombo vai ser um valor estrondoso. E o que o governo fez? Como houve muitas ações, a gente está falando de milhares de ações judiciais, o governo foi até o STF, tá, solicitando a suspensão desses processos. Tá. Porque eles estão propondo soluções. Devolução disso. Ok, bacana, legal. Dentro de um processo jurídico, isso é comum acontecer. E aí, inclusive, foi até dentro desse processo onde eles solicitaram esse acordo. Tá. Vamos fazer acordo, a gente vai devolver, a partir do dia 24 começa a devolver. Ok. Mas qual é a grande questão que eu falo? Quando você é vítima de um golpe desse, você tem direito, óbvio, ao ressarcimento de todo o valor. Mas não só isso. Você tem direito ao ressarcimento desse valor, você tem direito a uma indenização, e você tem direito ainda que seja devolvido em dobro esse valor. Então, aonde eu vejo essa estratégia de tentar segurar para o rombo não ir maior ainda, né? Então, é uma estratégia que o governo está utilizando para não piorar a situação. Então, eu oriento a pessoa, se ela foi vítima, não aguardar. Não aguardar, não. Entra, procura advogado de confiança, entra com a ação. De preferência que conheça os meios trabalhistas e previdenciários. Sim, de confiança, eu falo isso. O trâmite fica mais simples, né? Sim, mais rápido. Fica mais simples. Como eu disse, são pessoas, na sua maioria, pessoas idosas que possuem dificuldade. Sim. E aí, para você solicitar lá, vai fazer automático. Tá, se não faz automático, eu vou ter que solicitar. Então, as pessoas têm essa dificuldade de pegar o celularzinho lá e entrar no celular. Não é falar, simples como é que eu gente. faço? Nós, que somos mais jovens, Não dependendo é de quando simples. você vai entrar no sistema, no aplicativo, que você Gente precisa do céu. aprender, já é difícil, né? Para procurar qualquer coisa Até no pra você site de aprender. banco, no aplicativo de banco, é terrível. Até se acostumar, então, né? Então, eu oriento a Procurar uma consultoria para verificar essa possibilidade bem além do ressarcimento automático dos valores que teriam sido desviados de forma fraudulenta. Eu tenho um questionamento para o senhor do seguinte sentido, e me preocupa, porque muita gente já disse, sim, olha, eu desconheço isso de fato não foi autorizado por mim para esse desconto. Mas a gente sabe que tem gente que é maldosa, infelizmente, que pode tentar se aproveitar da situação. As associações vão poder comprovar, né? A partir do momento que eu digo que eu não autorizei e a associação não prova que eu autorizei, eu vou ter que ter o meu dinheiro ressarcido. Mas se eu disser que eu não autorizei e a associação provar que eu autorizei, essa pessoa também pode ter que pagar por algo ali, né? Vai responder por algo. É bom, então, que as pessoas não se aproveitem dessa situação. Isso mesmo, Felipe. Não se aproveita, até porque você vai responder por uma litigância de má-fé, que a gente chama. Então, se de fato você foi vítima de um desconto indevido, ok. Se não, se você realmente fez o empréstimo ou está, sim, sindicalizado, então você tem que pagar ali, né, contribuição sindical. Aí você vem e fala que não, eu não fiz, foi indevido, foi ilegal. Vai sim ser responsabilizado, tem a litigância de má-fé. Então é bom a população ficar atenta, porque a população nem vai precisar provar que ela foi vítima, porque é só ela dizer que não autorizou e as associações ou sindicatos vão ter que provar que você autorizou. Não conseguindo, e a maioria não vai conseguir, porque está comprovado que houve de fato um golpe, uma fraude, você vai ter o ressarcimento.
Então, se você autorizou, e a gente sabe que tem muita gente que faz o uso disso, tem as autorizações, os consignados, não dê despartinho. Não. Porque não pode ter problemas lá na frente. Esse problema pode ser que demore, mas Aí, pode bater na porta aí um dia. Felipe, a gente, né, dá risada como advogado, a gente pega a situação, aí a defesa do sindicato ou a defesa do banco, principalmente do banco, né? A defesa do banco, aí mostra a fotinha da pessoa lá, gente, com o RG, né? Tirando fotinha, né, então, toda cuidado. alegrinha lá fazendo empréstimo. Então, cuidado. Então tem né? que tomar cuidado. Vamos tomar um café. Na volta do intervalo a gente continua. A gente vai tentar entender de onde vai vir esse dinheiro para esse ressarcimento, os prazos, enfim, as medidas, já. E também as dicas do Dr. Edmilson Fonseca, como a gente evitar, ou tentar evitar não cair em golpes como este, porque além deste que foi, que já está confirmado, que os trâmites estão rolando, tem outros tentando se aproveitar. Então tem um monte de coisa. Esse é o nosso país. A gente vai conversar sobre isso na volta do intervalo. Você está ouvindo Café com Entrevista. Abrace a missão de evangelizar. Faça parte da família missionária Frei Galvão. Sua doação ajuda a divulgar a devoção ao primeiro santo brasileiro, a reformar e ampliar o santuário e a fortalecer nossas obras sociais. Contribua pelo Pix 12 99 684 6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida. Ou entre em contato pelo telefone 12 2285 9388. Paz e bem. Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Muito bem, 8h49, de volta agora com o Café com Entrevista, para a gente continuar falando dessa fraude, dos golpes encontrados no INSS neste ano, mas que estão acontecendo já há algum tempo. Mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas já entraram em contato, já disseram que não reconhecem. Os valores já ultrapassam milhões e quase bilhão de... Então, assim, dá uma olhadinha no seu contra-cheque, no seu extrato de pagamento para conferir se você foi vítima ou não. Um dos questionamentos importantes, doutor, e hoje o doutor Edmilson Fonseca, advogado especialista em previdência, falando conosco, uma das dúvidas é se empréstimo consignado não autorizado vale para essa medida de ressarcimento de agora, deste caso. Ou isso é algo à parte, até porque, como o senhor já bem disse, historicamente, infelizmente, também esses empréstimos consignados não autorizados já acontecem. Vale para essa medida deste momento ou não, a possível vítima tem que procurar um outro caminho para poder reclamar e procurar o ressarcimento? Precisa procurar outro caminho, que seria, sim, um advogado entrar com uma ação judicial. Importante, né? então. O que está valendo nesse momento seria pro sindicato, correto? De onde vai sair esse dinheiro? Porque eles foram para as associações, viraram um monte de coisa, porque algumas ações da polícia, inclusive, já indicam que virou lancha, virou carro importado, virou viagem. Então, esse dinheiro, já pulverizou por aí. De onde vai sair esse dinheiro, já que o governo fala, e não só este governo, tantos outros para trás, de um tal rombo do INSS, da Previdência Social? Porque nós estamos envelhecendo, muita gente entrando com seus seguros, menos pessoas contribuindo, de fato a conta não está fechando. Alguns dizem que não fecha. E de onde vai sair então esse dinheiro, já que a gente tem dificuldades para a atual administração da Previdência Social? Agora cai aí mais 6 bilhões, talvez, para serem ressarcidos. Como sempre, minha opinião, como sempre vai sair do bolso do brasileiro, né? Vai ter que sair de algum lugar, você não concorda? Sim. Então, como sempre, eu acredito que saia do nosso bolso. Porque nós não vemos os cortes
na própria carne dos políticos. Né? Ah, não. E aí eu Aumentou, tô falando... Agora acabou de aumentar o número de cadeiras, né? Você vê o objetivo, né, do projeto de lei para aumentar, né, de 513 para 531, né, de deputados. E eu falo das 3 esferas, não é só do Poder Legislativo, é Executivo e Judiciário, né? São cada vez salários mais altos, né, cada vez mais luxos pagos por nós. Então, como sempre, eu acredito que o brasileiro vai pagar. E você fez uma observação, a população está envelhecendo, a população brasileira. A gente vive uma época de informalidade. Muitas pessoas, a gente vê que antigamente a realidade era diferente. Isso. O pessoal trabalhava já desde cedo, né? Hoje o pessoal começa a trabalhar um pouco mais velho, começa a contribuir mais velho para essa. Isso quando começa, porque muitos tendem a não... Fica na informalidade, Fica na informalidade, quero ser empreendedor, né? Não vou pagar para o INSS. Vem um golpe desse, né? Escancar um golpe desse, a pessoa fica desestimulada. Falei, eu vou pagar? Para quê? Né? Para ser roubado? Isso então, é verdade. Assim, acaba são as consequências, né? Influenciando, né, a decisão das pessoas em não se filiar ao INSS. Um outro questionamento importante. O ressarcimento, ele precisa ser, ele deve ser corrigido com as nossas taxas aí de inflação, IPCA, enfim. Se ele não for corrigido, a pessoa também pode requerer isso, ou ele já vem automático. Como que fica essa questão também? Porque uma coisa era o valor de de anos atrás e outra é o valor de agora, né? A gente está pagando juros e inflação à torta e direito. Esse valor, pelo menos, será ressarcido com essas correções? A proposta do INSS no acordo que eles fizeram, sim. Inclusive o acordo dessa semana, tá? Esse acordo dessa semana, acho que uns 2 dias atrás, se eu não me engano. Como eles se comprometeram a fazer a devolução desse dinheiro, né, e de forma atualizada, correto? Isso é importante. Porém, se você entrar judicialmente, nós como advogados, a gente já pede essa atualização. Já vem automático. A gente pede. Né? Porém, o INSS fez esse acordo de fazer a devolução, sim, atualizada. Ótimo. O governo bloqueou todos os descontos, né? Mesmo os autorizados. Como que vai ficar, então, essa questão? Uma pessoa que necessita de um valor e que talvez autorize, ou que se associe, se filie, ou que queira um empréstimo consignado, vai poder fazer, tem que esperar, tenha calma, busque orientação. O que está sendo passado de informação nesse sentido aos aposentados e pensionistas? Se a pessoa, de fato, precisa e ela quer fazer, aí tudo bem, não vai haver esse problema, né? Porém, ela precisa, sim, autorizar. Ela precisa autorizar esse empréstimo. Isso vai ganhar vai ficar bem mais burocrático, eu acho, né? Vai. Mas, Felipe, olha, foi como eu te disse. Essa semana eu tive um cliente que foi até o escritório, estava bloqueado para empréstimo, e acabou sendo vítima. Mesmo assim, caiu, né? Eu não sei. E nós, como advogados, olha, né, se tiver algum outro advogado aí escutando, né, a nossa entrevista, eles sabem que eu vou falar que é fato. Muitas vezes nós temos uma dificuldade extrema de acessar. Eu não sei como, cara. Como que esses caras conseguem. Sim. Né? Então, assim, nós temos dificuldade, você não consegue. O cliente, às vezes, está na minha frente, ali no escritório, a gente vai acessar o meu INSS. Não consegue acessar. Aí pede um monte de informação, isso aqui você tenta, não consegue. Lá vai a gente no INSS. É feito para desistir. Eu falei, Jesus. Aí acontece casos assim. Mas o golpista consegue. De imediato e libera o dinheiro na hora ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Por isso que eu falo, ó, é uma quadrilha que deve ter engenheiro de software, né? Deve ter de tudo ali. Assim, não é amador que para fazer um negócio desse, não é amadorismo. Tem várias pessoas envolvidas ali. Pelo contrário, né? O governo estima que até o fim deste ano todos os valores sejam ressarcidos. A pessoa vai ter que entrar num calendário, vai solicitar. O senhor acredita que isso deve ser feito por algum tipo de ordem de prioridade? Porque, assim, são pessoas todas já de idade, né? Sim. Algumas com doenças. Sim. Então, assim, vai ser difícil estabelecer uma ordem de prioridade para esse ressarcimento. Eles estabeleceram os maiores de 80 anos, né, indígenas. A princípio, é isso que está no acordo, né? Principalmente porque tem a questão da prioridade dos idosos. Pelo Estatuto do Idoso, nós temos 2 prioridades. É o idoso, né, acima dos 60 anos de idade,
ele tem essa prioridade e tem a super prioridade que a gente fala. Tá. Que é acima do 80 Existe anos de isso, idade. então. Existe Tá. a super prioridade ainda, né? Tá. Muitos não sabem, mas não é só a prioridade do idoso Interessante. acima de 60. E tem a super prioridade, que é acima dos 80 anos, Olha. previsto no Estatuto do Idoso. Então, eles vão começar com essa super prioridade, que são os idosos Tá. de 80 anos para mais, os indígenas também, e depois disso os próximos. Aí vai né? descendo, Aí vai numa descendo. escala. Eu disse que era mais de 1 milhão, é bem mais. 1.748.674 aposentados e pensionistas já solicitaram reembolso. Mas esse número vai crescendo. Se esse número é de hoje, daqui a pouco Vai aumentar. já vai aumentar, conforme as pessoas vão entrando e verificando essa questão dos golpes. E uma preocupação que a gente tem, então, doutor, é como não cair em golpes. Como a gente já reforçou e frisou ao longo do programa. Essa população é idosa, é uma população que não nasceu na tecnologia, a tecnologia chegou até essas pessoas. Muita gente nem tem acesso a celular, a computador, ainda fica com o cartãozinho, sabe que dia X vai lá no banco, saca esse dinheiro. Isso é padrão, isso acontece em todos os municípios. Como não cair nesses golpes? Qual é a dica que os advogados dão para essas pessoas se protegerem e para que as famílias protejam esses idosos também? Vamos lá. Primeiro passo. Se essa pessoa tem acesso ao aplicativo Meu INSS ou acesso à internet, primeiro passo é fazer o bloqueio. Ótimo. Fazer o bloqueio ali para não autorizar o empréstimo. Tá. Correto? Então, fazendo o bloqueio, ela já vai se prevenir nesse momento. Fica mais difícil, vamos assim dizer. Isso. Correto? Ah, mas eu não tenho acesso à internet, não tenho acesso a celular, tenho essa dificuldade. 135. Tá. Liga no número 135, agenda e vai pessoalmente na agência do INSS pedir esse bloqueio. Olha, eu quero que bloqueie. Esses atendimentos ainda estão sendo feitos. então. Estão sendo feitos. Ótimo. Mas com agendamento prévio. Não Ok. é igual antigamente. Antigamente você ia lá Era a e porta era aberta, atendido. né? Não, Isso. hoje não. Então hoje você precisa ligar no 35 Ok. e fazer esse agendamento. E solicita. Olha, eu quero que fique bloqueado o empréstimo Ótimo. para não ser golpe. Evite passar senhas. Não passa senhas para ninguém. Evite. Exato. Sabe, evite, principalmente, né, quem tem acesso ao celular. Existe o golpe do advogado, tá? Até é bom alertar meu isso. O que as pessoas estão fazendo? Então, a gente que está nas redes sociais, né? Hoje nós advogados estamos, né, Sim, aí nas redes sociais. E a pessoa vai e pega uma foto. Pode pegar uma foto da nossa entrevista aqui, correto? Pega essa fotinha, Exato. salva num número qualquer e entre em contato se passando por mim, por exemplo. Tá bom. E aí, olha, vou te ajudar nessa situação, né? Isso, aquilo. E aí a pessoa achando que de fato é aquele advogado. Não checa a informação. Não checa a informação, vai passando os dados. Então, olha, é muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Eu, inclusive, sempre mando mensagens. Eu já fui vítima desse golpe, de pessoas usarem a minha imagem e se passar por mim. Olha isso. Passar por mim, entraram, não sei como eles conseguem. Porque o processo é público. Então, se você digitar, Olha, entrar... em casa isso aconteceu há 15 dias. Olha, passaram-se por Tem um advogado. processo rolando, Isso. no nome da minha esposa, a gente está para a fase final e entrou em contato dizendo que teve acesso e ia definir e ia acabar. Eu falei, ué, Ô, louco. a minha advogada não me ligou? É assim mesmo. Porque ela já está atenta que isso Aí, acontece, mas ela falou, acontece, tá aqui, ó, ela me mostrou a mensagem. É isso. Então acontece, eu sempre aviso, né? Quando ocorreu isso, avisei os clientes, não só nas redes sociais, mas particular, avisei todo mundo, ó, não sou eu, o único meio de contato que nós vamos ter é esse aqui. Legal. Aí eu fiz questão de chamar, de ligar, de conversar, de fazer videochamada para eles verem, ó, sou eu. Então é esse número. Se não for por esse Que número... todos os seus colegas façam isso. Dá um trabalhinho, mas vale faz, a pena, gente, vale faz. a pena, né? Vale a pena. Tanto que meus clientes não caíram, mas eu tive clientes de colegas que caíram. Porque eles pedem um valor daí, né? Eles vêm, olha, eu preciso de um valor. A gente ganhou o processo. Pede dinheiro. A gente Gente, ganhou pediu o processo, dinheiro é golpe. a gente ganhou o processo e preciso levantar o valor. E aí eu preciso de Pediu R$1.000, dinheiro é né? golpe. Para levantar esse valor. Pronto. Doutor Edmilson Fonseca, o pessoal acha o senhor em qual rede social? Oficial, hein, gente? Oficial. Por favor, passe pra gente o Instagram. @ né, Edmilson Fonseca Filho.
Edmilson Fonseca Filho. Não É tem erro. Instagram, Facebook, Já vai YouTube. aparecer lá o endereço certinho. Dúvidas sobre essa questão do INSS, procurem um doutor ou outras relacionadas à Sim. Previdência também. E que a gente possa, todos juntos, né? Nós do meio de comunicação, os advogados que são os técnicos dessa área e a população contribuindo também, olhando e falando, olha, tem um erro aqui, né? Que a gente possa, então, criar uma corrente para combater esses fraudadores, esses golpistas. Talvez juntos a gente possa tentar diminuir essa situação, né? E vamos acompanhar também para saber se os prazos e os acordos todos serão cumpridos, obviamente, porque não podemos deixar que isso passe impune e, claro, que a gente possa também ver quem fez tudo isso ser punido da maneira que deve. Sim, ô Felipe, só para, né, Por já favor. que está finalizando, o objetivo, ao meu ver, é ir atrás dos responsáveis, né? Eu acho que a investigação tem que ir atrás dos responsáveis, Exato. tentar achar os responsáveis e que essas pessoas Paguem façam o por isso. ressarcimento e paguem por isso, né? Que nem você falou, e o povo é esperto, né? Já compra isso, compra aquilo, desfaz o dinheiro. Não, Mas vai se embora. a justiça correr atrás, Acho. trabalhar direitinho, acho. Já começaram a achar umas coisas aí já. Aí bloqueia, penhora, segura e é isso. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até uma próxima e breve, tá? Opa, estamos aí. Então tá Pode bom. chamar que eu venho. O Café com a Entrevista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua presença ao longo desta semana. Semana que vem tem mais, é claro. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto, a produção, a apresentação, Juliana Luz, Felipe Melo, a coordenação do Evandro Luiz Fialho e a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Melhor da Manhã, em seguida o Cidade de Movimento e, claro, ao longo de todo o fim de semana você fica conosco aqui na programação da Rádio Frei Galvão. Um abraço a todos, fiquem com Deus.